Olá, bem-vindo ao Fixamos! Eu sou a Blanche e hoje eu vim aqui dar 3 dicas práticas para você melhorar os seus textos. Então são coisas que você pode implementar diretamente nos seus textos e pensar nisso antes de escrever suas próximas histórias ou até mesmo para escrever os seus próximos textos de não ficção. As duas primeiras dicas elas servem tanto para ficção quanto para não ficção. A terceira dica já é mais específica para ficção. Então, se você é escritor, fica nesse vídeo até o final. Aproveita e se inscreve nesse canal, que é o maior canal de escrita do Brasil. E aproveita para conhecer os meus livros, A Criação do Escritor e Elas na Outra Face da Fantasia. Os links estão aqui na descrição. A primeira dica, você não precisa ficar procurando fazer um texto super rebuscado, super complexo, com palavras difíceis que às vezes você mesmo nem sabe exatamente o significado, ou procurar as construções de frase mais elaboradas. Às vezes o melhor de tudo é você ser simples e direto. O Howard Becker, que é um sociólogo e um escritor de textos acadêmicos, ele tem um livro que se chama Truques da Escrita. No primeiro capítulo ele fala justamente sobre essa coisa dos alunos dele de quererem criar construções super complexas nos textos dele, quando na verdade o texto ficaria melhor e mais inteligível se fosse mais simples. Então, por exemplo, construções como a maneira pela qual, ele troca por como, sabe? Você pode muito bem fazer essa troca, fica um texto mais enxuto, fica um texto mais direto e passa a mesma ideia. Além disso, tem palavras que a gente pode achar que são sinônimos exatos, e que uma é só mais bonita ou mais pomposa do que outra. Por exemplo, ter e possuir. Essas palavras elas não são exatamente iguais. Possuir dá uma ideia de posse, então se você usar ter numa ideia que não seja de posse, você não pode simplesmente substituir por possuir. Então, ficar prezando muito por essa pompa, por esse texto rebuscado, às vezes até te leva ao erro. O mais importante de tudo é que o leitor entenda o seu texto e que o leitor entenda a ideia que você quer passar com aquele seu texto. Você escreve querendo um efeito específico, o importante é que aquele efeito atinja o leitor. Se o efeito que você quer criar exige realmente que você faça um texto muito rebuscado, muito pomposo, beleza. Mas você não pode cair no erro de achar que um texto ele precisa ser rebuscado, ele precisa ter palavras difíceis, quando na verdade não. Eu tenho um vídeo em que eu falo mais sobre essa coisa de escrever um texto rebuscado ou escrever um texto simples, qual seria a melhor escolha. Eu não estou dizendo que escrever um texto simples seja necessariamente a melhor escolha, mas dá uma olhada no vídeo que você vai entender um pouco melhor o meu pensamento, a minha opinião em relação a isso. A minha segunda dica é para você evitar rimas em excesso ou aliterações ou assonâncias em excesso na prosa. No poema, beleza, é uma outra construção, um outro tipo de texto. Mas na prosa é diferente. Tem dois casos, né? Um caso é quando você está escrevendo um texto que se pretende ser mais transparente, ou seja, você não quer chamar muita atenção para o texto. O texto é só um veículo pelo qual o leitor vai captar o que realmente importa naquele seu livro, que é o enredo. Então esse é um tipo de proposta, e nesse caso, quando você usa palavras que sem querer estão rimando, ou que palavras que estão muito próximas com o mesmo som, seja um som consonantal, que no caso seria uma aliteração, ou um som vocálico, que a repetição de som vocálico é a assonância, essas duas figuras de linguagem, elas, ok, você usar quando você pretende realmente fazer isso, quando você pretende chamar a atenção para o texto, mas quando você acaba caindo nisso sem querer, é um problema. Nesse caso, de você querer escrever um texto que não quer chamar atenção, é um problema maior ainda, porque o leitor vai ver aquelas palavras com repetição de som, vai ver aquelas rimas acidentais, e isso vai desconcertar o engajamento que esse leitor está tendo com a sua narrativa, porque aquilo vai acabar destoando do resto do texto. Existe também um outro caso, um outro tipo de proposta, que seria um texto mais opaco, um texto que realmente quer chamar atenção para si. O autor escreve pensando no texto como algo para o leitor parar e olhar e realmente ver a construção daquele texto, ver que o autor se preocupou em fazer um ritmo legal, em botar palavras que vão sim se combinar, vão ter sim relações maiores do que simplesmente serem veículos para um enredo daquele livro. Mas até mesmo nesse caso, quando você faz muita repetição de som num mesmo trecho, ou então muita rima num mesmo trecho,
mesmo assim pode acabar esquisito. É um negócio muito de você saber equilibrar. Então, por exemplo, Lavoura Arcaica, do Raduan Nassar, é um exemplo de livro em que o texto tá ali para chamar atenção, sim, o texto tá super trabalhado no ritmo, super trabalhado nas palavras e nas repetições de sons, mas você vê que tem um equilíbrio, você vê que não tem muita rima uma seguida da outra, você vê que lendo em voz alta o som fica agradável, não fica uma coisa esquisita, não fica uma coisa muito carregada num som só. Eu vou ler um trecho para você perceber esse equilíbrio que eu tô falando. Fundindo os vidros e os metais da minha córnea e atirando um punhado de areia para cegar a atmosfera, incursiono às vezes num sono já dormido, enxergando através daquele filtro fosco um pó rudimentar, uma pedra de moenda, um pilão, um socador provecto e uns varais extensos e umas gamelas ulceradas, carcomidas de tanto esforço em suas lidas, e uma caneca amassada, e uma moringa sempre à sombra machucada na sua bica, e um torrador de café cilíndrico, fumacento, enegrecido, lamentoso, pachorrento, girando ainda a manivela na memória. Você vê que tem um ritmo trabalhado, você vê que tem essas repetições dos sons, tanto sons vocálicos quanto sons consonantais, e você vê essas rimas, que nem sempre são rimas perfeitas, isso também é uma coisa proposital, porque quando você faz muitas rimas perfeitas, ou seja, rimas em que todos os sons do final das palavras se repetem, fica muito na cara, fica muito forte para esse tipo de texto em prosa. Então, tanto para essa proposta do texto mais transparente, quanto para essa proposta mais tipo a do Raduan Nassar, é importante você pensar nesse equilíbrio, e para isso é muito importante você ler o seu texto em voz alta, para você escutar como ele está soando. E agora, enquanto a primeira e a segunda dica elas servem tanto para textos de ficção quanto para textos de não ficção, a dica 3 ela é específica para ficção, porque ela é sobre narrador. Defina a narração antes de começar a escrever o livro, e respeite seu narrador ao longo da escrita, ao longo do livro, porque às vezes, se você não tomar cuidado, você pode acabar mudando ou o tempo verbal no qual você está escrevendo, ou mudando o estilo do narrador. E quando você faz isso sem querer, aí é um problema, porque se a ideia é manter o mesmo narrador com as mesmas características, você tem que tomar cuidado para não acabar mudando as características do narrador enquanto escreve, senão você vai ter um livro inconsistente e vai confundir seu leitor. E mesmo que você queira mudar o tipo de narrador ou mudar o tom da narração de forma proposital, é importante você mostrar para o seu leitor a lógica dessa mudança. Eu tenho então um vídeo que pode te ajudar nisso se você pensa em escrever com mais de um tipo de narrador. Eu vou colocar aqui nos cards. Então é isso, se você gostou dessas dicas, dá um like no vídeo, compartilha também para outros escritores, para outras pessoas que queiram escrever melhor. Aqui na descrição você tem link para os meus livros, para minhas redes sociais, para cursos de escrita, e até a próxima!